Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre isso. Você vai entender por que você está se sentindo perdido na sua relação e como sair dessa situação. A primeira coisa que eu sempre gosto de dizer, e eu vou pedir para você escrever muitas vezes aqui, porque isso faz você fixar melhor o seu conhecimento. A primeira coisa que eu quero que você fixe aí, que você escreva, é que relação tóxica não envolve apenas uma relação amorosa. Tudo bem? Relação tóxica não é apenas uma relação amorosa. A gente tem a tendência de falar de relacionamento tóxico e associar a um relacionamento amoroso, mas não é apenas isso. Porque talvez hoje você esteja perdida e perdido, não é por uma questão de relação amorosa, mas sim por uma relação tóxica, por exemplo, com alguém próximo a você, como a família, pais, mães, irmãos, tios, avós. Talvez você esteja dentro de uma relação tóxica com amigos, com colegas de trabalho. Então a gente precisa entender que uma relação tóxica vai muito além de uma relação amorosa. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Uma relação tóxica vai muito além disso. E por que você precisa, para mudar a tua vida, para ter os resultados que você deseja, por que você precisa eliminar as relações tóxicas da sua vida? Por uma questão muito simples: energia, gasto de energia. Para nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E ter energia significa o quê? Você poder, por exemplo, fugir de um predador. Isso é o que a sua mente, configurada lá pelos anos mais difíceis que tivemos como espécie, a gente precisava de energia para correr, a gente precisava de energia para se esconder, a gente precisava de energia de passar dias sem comer exatamente para sobreviver. Ou seja, energia é fundamental para que você possa realizar o que você deseja. Por exemplo, alguém aqui procrastina, ou já teve essa questão de procrastinação? Diz aqui se você tem essa questão, se você é aquela pessoa que adia as decisões, você adia o que precisa fazer, que você muitas vezes deixa de lado o que é importante para fazer. Coloca aqui seja sincera e sincera com você, enquanto eu dou um bom dia aqui para Poli de Miranda, a Neide Santiago, bom dia, Xinha, a Juliana Plaza, oi Juliana, seja bem-vinda, Abraão Skatista, Jimenez 51, a Tom Guimarães, seja bem-vindo, a Lia Conchal, sejam bem-vindos. Olha só, a Elo se identificou, a Poli de Miranda também. Ou seja, presta atenção, por que você procrastina? Talvez você até se sinta mal, não é? Você até se sinta mal por procrastinar. Porém, eu quero que você entenda que a procrastinação não tem nada a ver com você, como dizem para você que você é preguiçosa, ou como você mesma assim, se rotula muitas vezes. Você não é preguiçosa, você não é aquela pessoa que não quer nada com nada. A procrastinação, na maioria dos casos, tem a ver com essa falta de energia. Por quê? Pensa no carro que talvez que você tenha aí na sua garagem. Esse carro, ele só vai te servir se ele tiver combustível. Faz sentido? Você pode ter o carro mais lindo, mais caro do mundo. Vamos imaginar aqui uma Ferrari. Você tem uma Ferrari agora aí na sua garagem. Maravilha. Mas se não tiver gasolina, se não tiver o combustível, o que vai acontecer? Você não consegue fazer esse carro andar. Faz sentido isso? Ou seja, energia é o teu combustível. Combustível da ação. A energia é o combustível da ação. E quando você gasta muita energia, quando você tem aí um gasto excessivo de energia para se manter numa relação tóxica, obviamente que você vai cansar mais rápido, obviamente que você vai, para sobreviver, a sua mente vai fazer com que você coma mais. É por isso que tanta gente tem dificuldade de emagrecer. Eu sempre digo, por isso que as dietas falham miseravelmente, porque não é apenas você seguir um plano alimentar, não é apenas você seguir uma série de exercícios.
Alguém aqui já viveu essa situação de eu quero emagrecer e aí você começa empolgada e aí na primeira semana você vai lá na academia, você come direitinho, mas aí na segunda você já começa a escorregar? Alguém aqui já viveu isso? Por quê? Porque provavelmente você teve um gasto de energia, tem um gasto de energia muito maior do que a reposição. E a gente repõe energia de duas maneiras, anota aí para você não esquecer. A gente, obrigado pelos balãozinhos que foram automáticos aqui. A gente repõe energia de duas maneiras. A primeira é pela alimentação, e que nem sempre é a melhor fonte. Por quê? Porque se você come errado, se você come muita porcaria, isso não vai fazer você repor energia. Vai ser, na verdade, prejudicial a você. E a segunda maneira, que é a mais, digamos, correta, você também acaba não fazendo muitas vezes pela vida corrida que você tem, que é dormir. Quem aqui dorme mal? Escrevi eu aqui. Quem aqui dorme menos do que poderia ou que deveria? Quando você dorme menos, você não consegue repor essa energia por completo. E aí imagine que você vai começar o dia não com 100% de energia, mas com 70%. E aí a vida vai acontecendo e você está gastando energia. E quando você está dentro de uma relação tóxica, vamos imaginar o seguinte, ó, a Neide dorme mal, a Elô dorme mal, que pena, sinto muito por vocês. Eu já fui essa pessoa que dormia muito mal. Ainda eu tenho, digamos, sequelas, a Lídia também se identificou. Eu tenho sequelas de uma época que eu dormia muito pouco e eu maltratava muito o meu corpo. Eu durmo pouco, mas hoje eu consigo repor a minha energia de uma maneira inteligente. Por exemplo, muitas vezes no meio do dia eu tiro 1 hora de sono. Por quê? Porque aquilo repõe a minha energia para dias, por exemplo. Ontem foi um dia que eu dei aula para a Comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto. É uma aula que começa às 9 da noite e eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. Então, se eu não tenho essa pausa de sono no meio da noite, eu vou estar um zumbi 9 horas da noite. Então, assim, para ter energia, para poder entregar, né, um ótimo conteúdo para a turma, eu preciso ter energia. E é isso que você precisa entender. Numa relação tóxica, você perde muita energia. Você perde muita energia. Por quê? Porque você precisa ter autocontrole. Se você não tiver autocontrole, você sai matando as pessoas ao seu redor. Faz sentido? O autocontrole exige um gasto de energia muito grande. Por isso que enquanto você não sair dessas relações tóxicas, essas relações vão minar a sua energia. Mas mais do que isso, agora presta atenção que a gente vai começar para valer entrar no assunto de hoje, que é como é que eu faço para sair desse sentimento de estar perdida dentro de uma relação. O pior que pode acontecer de você se manter numa relação tóxica, e às vezes por muitos anos, por muito tempo, além de você perder a energia, você perder a sua, escreva aqui, autoestima. Você perder a sua autoestima. O que é autoestima? Autoestima é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se vê. E aqui, entenda que a autoestima não é apenas o externo. Porque muitas pessoas acham que autoestima é eu estar com um cabelo bonito, eu estar com uma maquiagem bonita, eu estar com uma roupa nova, e isso é autoestima. Não é apenas isso. Se fosse apenas isso, todo mundo teria autoestima lá em cima. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil, é externo. Vou lá num cabeleireiro e coloco um cabelo, eu vou lá numa maquiadora e faço uma maquiagem bonita. Seria muito fácil, mas não é. Autoestima, presta atenção, é a maneira como você se enxerga naqueles momentos mais difíceis da sua vida. Isso é autoestima. É ali que você avalia a sua autoestima. Então imagine você num momento mais difícil, um momento desafiador, um momento onde você talvez esteja chateada, triste. É nesse momento que você avalia a sua autoestima. É ali que você avalia o quanto realmente você se dá esse valor. Porque é muito comum as pessoas, nos momentos difíceis,
elas se depreciarem através de pensamentos. Quem aqui se identifica com isso? Você se deprecia através de pensamentos, de falas com você mesma. Isso vai quebrando o quê? A sua autoestima. Além disso, existe, claro, a toxicidade das pessoas ao seu redor. Essa toxicidade também vai o quê? Quebrando a sua autoestima. E claro que quando você está sem autoestima, você vai se sentir perdida. É claro que você vai se sentir sem saber o que fazer, porque você está sem a sua proteção. A autoestima é uma proteção. Escreva aqui, autoestima é uma proteção. Bom dia, Elisângela, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. O Miguel também por aqui, bom dia. A gente está falando sobre esse sentimento de estar perdido e perdida e que faz com que a vida paralise. Por isso que sair de uma relação tóxica é essencial para você encontrar clareza. Anota essa palavra também, clareza. A falta de clareza é que mantém as pessoas numa vida medíocre. É a falta de clareza que faz as pessoas permanecerem em relacionamentos onde elas aceitam migalhas. Então, a clareza, ela só vem quando você recupera a sua autoestima. Sem autoestima, você não tem clareza. E a clareza, ela é essencial para quê? Para que você saiba para onde você realmente quer ir. Tem muita gente que não sabe o que quer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque não aprendeu a fazer isso. E está tudo bem. Quer dizer, está tudo bem se você nesse momento não sabe, mas agora que você tem essa informação, você precisa buscar ter clareza. Porque quando eu não tenho clareza, eu fico rodando que nem um peão. Eu fico rodando que nem um peão em busca de soluções fáceis, rápidas e, obviamente, pouco eficientes para mudar a minha vida. Quem aqui se identifica com isso? Você fica pulando de Instagram em Instagram, você compra curso aqui, compra curso ali e não muda nada na tua vida. Eu já fui essa pessoa também, que ficava pulando de galho em galho, buscando a solução mais rápida, o caminho curto. E não é. Ontem eu falei com a comunidade Coragem sobre isso. Existe um único caminho, que é o caminho da disciplina, o caminho de você seguir reto o que precisa ser feito. E claro que de imediato você às vezes não vai ter a recompensa. E a gente precisa ter paciência no processo. A gente precisa ter paciência com o processo. Porque senão, o que acontece? Eu desisto. E você talvez já esteja cansada de desistir dos seus próprios processos. Quem aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou fechando a janela aqui do consultório, que está um barulho bem chato. Diz pra mim, quantas vezes você já não desistiu dos seus processos e das suas mudanças de vida? E por que você fez isso? Você desistiu porque você não tinha clareza. Não tinha clareza. E a clareza, ela vem através de autoconhecimento. Ela vem através de você verdadeiramente se conhecer. Entender o seu potencial. A maioria das pessoas é uma estranha de si mesma. Profunda essa frase, né? A maioria das pessoas é uma estranha, um estranho de si mesma, de si mesmo. Porque não aprendeu a se conhecer. E autoconhecimento é o que vai te libertar, muitas vezes, dessas prisões emocionais. Agora, o que você pode começar a fazer imediatamente? É identificar essas relações tóxicas que você tem. E você precisa admitir isso. Você precisa entender que essas relações tóxicas, elas infelizmente fazem parte da nossa vida. E o quanto elas custam para você. Porque assim, mas é a minha mãe, é o meu pai, é o meu melhor amigo, é a minha melhor amiga. Existe uma coisa que você precisa entender. As pessoas são o que elas são. E elas só mudam se elas quiserem. Isso faz sentido para você?
Você não tem o poder de mudar ninguém, eu não tenho o poder de mudar você. O que eu posso fazer é te ajudar a criar o quê? Consciência. A partir de uma consciência, de uma expansão de consciência, você pode tomar a sua decisão. O conhecimento serve para isso. E é por isso que eu estou aqui toda manhã com você. Para mostrar novos conhecimentos, para fazer você refletir, para fazer você se incomodar com o que eu falo. Porque a mudança vem do incômodo. A mudança não vem do comodismo. A mudança vem do momento que você fica inconformada com a vida que você tem. E aí a pergunta que eu vou te fazer agora. Você está feliz verdadeiramente com a tua vida? Sim ou não? Essa é uma pergunta que você precisa responder para si mesma. Sem se enganar. Sem fingir que está tudo bem. Você realmente está feliz? Você talvez não tenha conquistado aquilo que você gostaria. Por quê? Porque você hoje não tem essa clareza. Obrigado pela sinceridade, Elo. Não. Talvez você não esteja feliz com a tua vida. Mas ou você luta para mudar isso, ou você se prepara para mudar isso, ou nada vai acontecer. Ou melhor, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Então você precisa sair daqui hoje inconformada com a vida que você está levando. Você precisa sair daqui hoje pé da vida com a vida que você tem hoje. O conformismo é a pior praga que existe. As pessoas conformadas, elas não vivem, elas sobrevivem. É como se elas estivessem esperando lentamente a morte. Como se elas estivessem esperando lentamente o fim. E talvez você até esteja nesse momento. Mas saiba que você tem um potencial tão incrível. Mesmo sem eu te conhecer, eu sei disso, que você tem muito potencial para ser uma pessoa incrível, para viver muitas coisas boas. Só que você vai ter que ter o quê? Decisão. Você vai precisar tomar decisões importantes para que você recupere a sua autoestima. Essa autoestima quebrada, essa autoestima machucada, ela tirou de você o quê? A sua confiança. Sem confiança, que é você confiar nas suas decisões, nas suas escolhas, confiar no seu potencial, sem essa confiança você não age. Uma pessoa que não confia no que escolhe, no que decide, no que sabe, ela não age. Ela se auto-sabota. Alguém aqui se auto-sabota? E talvez você faça isso. Um exemplo que eu pego direto, através, por exemplo, das minhas mentorias ou da hipnoterapia, autossabotagem de pessoas que têm conhecimento, que fizeram, sei lá, uma transição de carreira e aprenderam uma outra profissão que está conectada com o que elas gostam, com aquilo que elas querem fazer. E aí o que acontece? Ela se auto-sabota. Ela não acredita que ela é capaz. Ela não acredita que ela pode realizar um trabalho. Ela não acredita que ela pode prosperar. Ela não acredita. Ela acha que a vida dela é sempre a mesma coisa, os mesmos resultados. A Elo se identificou, a Tabata, eu estou lutando para recomeçar. Ótimo. Agora, para recomeçar, Tabata, a gente precisa entender que é necessário ter preparação. E preparação. E o que é a preparação? É você ter a coragem. E coragem é a ação com preparação. Isso é a coragem. E aí eu preciso ter conhecimentos que eu não tenho, eu preciso muitas vezes ter essa clareza que eu não tenho. Porque a partir do momento que eu faço isso, que eu tenho essa clareza, tudo fica mais fácil. Inclusive, essa sensação de estar perdida, ela vai embora. Essa sensação de estar perdida dentro de uma relação tóxica, ela acontece porque você não tem clareza.
E essa falta de clareza vem muitas vezes, sabe do quê? De uma confusão emocional. Escreva aqui, uma confusão emocional. É um conflito que existe. Existe, por exemplo, eu vou... Oi, Céia, seja bem-vinda. Eu luto para me definir e sair dessa inconstância. Presta atenção então, Céia. A Tabata, depois de 4 anos de um relacionamento abusivo, onde eu perdi tudo. Sinto muito por isso. Mas então presta atenção também, Tabata. Existe um conflito emocional. Existe, por exemplo, uma Tabata que sabe o que ela não quer mais. Puxa, eu estou numa relação abusiva como você viveu aí, eu não quero mais essa relação, eu não quero mais ser desvalorizada, cansei disso. Ela tem evidências. Só que essa confusão emocional, ela acontece por quê? Porque você não tem o domínio das emoções. Existem emoções que estão decidindo por você. Então, quando você pensa em sair, por exemplo, de uma relação tóxica, seja com um parceiro, uma parceira, seja com um familiar, seja com amigos, seja profissionalmente, vem uma emoção que domina você, que decide por você, que faz com que você tenha medo de seguir a sua decisão, faz com que você tenha receio de fazer aquela escolha. Tantas pessoas que fazem, por exemplo, decidem sair de uma carreira e ir para outra, elas paralisam exatamente por quê? Porque falta esse domínio das emoções. Essa confusão emocional faz você ficar o quê? Rodando, 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 sem nenhuma ação. Existe uma diferença entre ação e movimento. Anota isso, que é muito importante. Ação e movimento. Movimento é quando você cai numa piscina e você não sabe nadar. O que vai acontecer? Você vai começar o quê? A bater os seus braços, bater as pernas, tudo de maneira descontrolada. Você vai começar a gritar. Isso é um grande gasto de energia e isso é movimento. Você está se movimentando, você está lá tentando sobreviver. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu entender se você está compreendendo isso. A Tabata, realmente, você está falando exatamente o que eu sentia. Ótimo. Ação é diferente. Ação é quando você cai na piscina, você sabe nadar, você sabe coordenar os braços, as pernas e a respiração, e aí você chega de uma ponta para outra. Isso é ação. E talvez hoje, dentro dessa confusão emocional que você tem, você está muito mais em movimento do que em ação. Alguém aqui se identifica com isso? Você está lutando só para sobreviver, você está lá gritando, esperneando, e você está gastando energia e você não sai do lugar. É por isso que você precisa ter o que eu chamo de blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Porque quando eu consigo dominar essas emoções, eu consigo ter o quê? A clareza para enxergar as evidências. Aí eu posso falar, essa relação não é para mim. Essa relação, ela é tóxica. Tudo bem? Faz sentido? Aí, Elô, 6 anos com um narcisista, há 15 dias separada. Ele não me deixa em paz, estou dentro da piscina, sei o que devo fazer, só estou adiando. Pois é, você está adiando isso, essa relação, né, esse término definitivo, porque existe essa confusão emocional. De um lado tem a Elô que sabe as evidências de que essa relação é narcisista, que essa relação não é boa para você. E de outro lado, existe emoção. Existem algumas emoções que fazem você tomar, digamos, a decisão de permanecer. Ou a decisão de não saber ao certo se você deve ou não terminar. E aí tem aquela palavrinha, quem estava aqui ontem, eu falei dessa palavra, que é, escreve aqui,
ganho secundário. O que é um ganho secundário? Segundo a psicologia, é um ganho inconsciente que a gente tem de muitas vezes permanecer numa situação que não é favorável, que conscientemente você sabe que aquilo não é bom para você. Por exemplo, existe uma pessoa que ela precisa emagrecer. Não, eu vou contar um caso que é um dos casos também mais emblemáticos que eu tive na hipnoterapia, sobre fumo, sobre cigarro. Só para você entender o que é um ganho secundário, enquanto você não vai na raiz do problema, você permanece com o sintoma ou com aquele comportamento indesejado. Um homem de cerca de 40 anos me procurou porque ele queria parar de fumar, né? Ele não aguentava mais o cheiro de cigarro, a família reclamava, ele não queria mais isso. Aí ele falou, pô, já fiz todos os tratamentos possíveis, enfim, um monte de coisa. Aí vamos trabalhar na hipnoterapia. Aonde que estava a causa? E por que, apesar de todos os tratamentos que ele fez, tratamentos até caros para parar de fumar, e ele sempre voltava, aonde que estava a causa? Aos 3 ou 4 anos de idade, ele está no colo do pai, e o pai fumava. E era um hábito o pai pedir para ele acender o cigarro. E esse era um pai que era meio ausente, mas aquele era um momento em que o filho se conectava com o pai. E era um momento que o filho lá acendia o cigarro através do isqueiro para o pai. Foi uma lembrança, né? Criou-se ali um afeto a partir desse contexto. O pai segurando o filho no colo, fumando, e o filho acendendo cigarro. Esse pai, infelizmente, ele morre, talvez, ele ainda era criança, né? A pessoa que eu atendi. Talvez 2 anos depois, 1 ano depois, ele morreu. O que significava o cigarro? Mas mais do que o cigarro, o acender o cigarro, era um ganho secundário, inconsciente. A mente entendeu que aquele momento era um momento que foi bom. Criou-se uma interpretação aqui. E por isso que ele tinha tanta dificuldade de parar de fumar. Porém, ele estava decidido. Ele realmente sabia, né? E a pessoa que fuma sabe, né? Acho que ninguém é idiota, né? Que não sabe que o cigarro faz mal. E ele sabia disso, ele tinha consciência. Só que ele não conseguia. Só que depois que a gente ressignificou isso, essa interpretação que a mente tinha de que o cigarro era um momento de afeto com o pai, ele parou de fumar. Ele nunca mais fumou. Então eu quero que você entenda que existe um ganho secundário aí muitas vezes nessa relação que você mantém, numa relação tóxica. Qual é o ganho secundário? E na maioria das vezes tem a ver com o sentimento de abandono. Sentimento de abandono que você viveu na infância. E é por isso que, se você não tratar a causa, se você não resolver essa questão, esse sentimento de abandono é que vai decidir por você. É esse sentimento de abandono que vai fazer com que você permaneça no sofrimento. Uma relação tóxica, ela é ruim para você e você sabe disso. Eu não preciso ficar aqui falando como você se sente desvalorizada, como você se sente humilhada muitas vezes, como você se culpa quando você acaba cedendo para a pessoa que você não gostaria de ter mais ao seu lado, quando você não consegue dizer não para sua mãe, para o seu pai, para um amigo, porque uma relação tóxica vai além de uma relação amorosa. E eu sei que isso acaba o quê? Acaba ferindo ainda mais a sua autoestima. Porém, se você não identificar essa causa e ressignificar, por exemplo, esse sentimento de abandono, você vai continuar com o mesmo processo. O sentimento de abandono, ele vem da onde? Da relação inicial de vida que você teve. Com quem? Com a mãe.
E aqui, como eu digo, em todas as manhãs. O que eu digo em todas as manhãs aqui? Para você que está aqui todas as manhãs, escreve aqui o que eu digo todas as manhãs. Todas as manhãs sobre as mães. O que eu digo sobre elas? Mas essa relação com a mãe, ela determinou quem você é. Essa relação que você teve determinou os teus comportamentos. Por quê? Porque você nasceu frágil, você precisava sobreviver, você precisava de alguém cuidando de você, você precisava de afeto. Afeto. Afeto é segurança, é carinho, é o bebê se sentir realmente seguro que ele vai ser amado, que ele vai ter as suas necessidades atendidas, que ele vai ter alimentação. Boelô, não é sobre julgar as mães, exatamente. Não é sobre julgar as mães, não é para julgar as mães, beleza? Não é para julgar a sua mãe, mas é inegável que a falta do afeto, ele mudou a tua vida. Ele fez com que você se tornasse um personagem, boa Eloíde, exato, sem julgar as mães. Você se tornou um personagem para sobreviver. É por isso que eu falo tanto também essa frase, tudo se trata de sobrevivência. Escreve aqui. Quando você entende isso, que tudo se trata de sobrevivência, você começa a compreender quem você é. Você começa a compreender os teus comportamentos. Por exemplo, quem aqui se identifica com esse perfil que eu vou falar aqui? A pessoa boazinha e obediente. Quem aqui se identifica com isso? Aquela que sempre foi calada muitas vezes. Aquela que aceitou tudo para não gerar nenhum conflito. E você levou esse comportamento criado na infância. Boa Gabi, já fui. A Elô, eu. Você leva esse comportamento criado na infância para a tua vida adulta. Então, às vezes você está numa relação tóxica, por exemplo, com um parceiro, uma relação narcisista. Por exemplo, aqui a Elô, ela disse que ela é essa pessoa e ela falou há pouco da relação narcisista. A Neide também se identificou, a Elô já fui essa, a Ellen Fernandes, eu fui. Esse comportamento, a Cristina Souza se identifica. Esse comportamento, ele é uma isca para relações narcisistas, tóxicas e abusivas. Por quê? Porque você é obediente, você não vai reclamar. O narcisista, ele está à procura de vítimas. Para quê? Para sugar tudo deles. E narcisista não é apenas homens, não são apenas homens, muitas mulheres são narcisistas. Narcisista não é apenas dentro de uma relação amorosa, tem muita mãe narcisista, muito pai narcisista, tem irmão narcisista, tem amigo narcisista, tem colega de trabalho narcisista. O narcisista é como um parasita, ele precisa de você para sobreviver. E aí ele vai puxando tudo de você. Tem vítima melhor do que aquela que é calada, aquela que aceita, aquela que é obediente? Não tem. Não tem. É o melhor alvo para o narcisista. Por isso que se você boa, isso aqui que a Elô falou, muito bom, eu reclamo, mas acabo cedendo. Por quê? Porque falta esse domínio das emoções, essa blindagem emocional, por conta de algum ganho secundário que existe. Há provavelmente um sentimento de abandono aí. E esse sentimento de abandono vem dessa relação com a mãe, da falta de presença emocional, a falta de presença emocional da mãe na sua infância. Quando não existe essa presença, quando não existiu essa presença emocional, e a presença emocional é diferente da presença física, a presença emocional é quando existe afeto, existe presença na vida da criança. E claro que não dá para julgar a mãe que você teve, porque ela estava vivendo vários problemas. Ela estava vivendo vários problemas. E isso, Gabi, a gente não foi ensinado a olhar para as nossas emoções. Infelizmente não tem isso na escola, né? Não tem. A gente não olhou para isso.
A gente foi ensinado a fazer. Vai lá e faz, vai lá e faz, mas a gente não aprendeu a se olhar. E é por isso que a gente precisa entender que essas relações tóxicas, elas estão, na verdade, tirando os seus sonhos. Elas estão tirando o melhor de você. Elas estão tirando oportunidades incríveis que você poderia ter na sua vida. Por quê? Porque te falta energia. Te falta energia para fazer o que precisa ser feito. Então, quando você procrastina, para de se culpar. Para de se culpar, mas vá atrás da solução. Por quê? Porque existe uma causa, e normalmente é esse sentimento de abandono que muitos de nós sofremos. Por quê? Porque é quase que impossível acreditar que um bebê tenha tido todas as suas necessidades atendidas, sejam elas físicas ou emocionais. É muito difícil que isso tenha acontecido. Essa falta gera uma interpretação e uma insegurança. E é por isso que é tão difícil sair de uma relação abusiva. É por isso que, como por exemplo, a gente está falando aqui da Elô. A Elô sabia que esse relacionamento narcisista que ela tinha não era bom. E por que ela ainda talvez esteja nesse momento perdida e insegura? Por quê? Porque existe o ganho secundário. Enquanto eu não ressignificar isso, por exemplo, através da hipnoterapia, pode ter certeza que você vai resistir por um tempo. Só que vai ter uma hora que você não vai aguentar, porque vai te faltar energia. É aquela velha história da dieta. Quem aqui, por exemplo, começou já a seguir uma dieta, na segunda-feira você estava regrada, na terça você estava regrada, na quarta você já começou a talvez pensar que, puxa, mas será que vale a pena mesmo? Você começa a ter pensamentos intrusivos. Na quinta, você já quebrou um pouquinho da tua palavra, então aquilo que você não podia comer, você comeu um pouquinho, e aí você falou, não, é só um belisquinho, não vai fazer diferença, e aí na sexta você já chutou o balde de novo. Por quê? Porque te faltou essa energia de autocontrole. Essa energia de autocontrole, se você não tiver, claro que você vai falhar, porque se torna um processo automático. E aí não é a Elô ou a Gabi que está decidindo, é a emoção. É emocional, é um processo emocional. Tudo bem? Por isso que presta atenção, por isso que fazer as pazes com a sua história é fundamental para você ter uma vida do jeito que você deseja. Enquanto você continuar carregando as correntes, enquanto você carregar as dores da tua criança, você não consegue progredir na vida. É simples assim. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para progredir sem resolver a sua história. Resolva a sua história. Faça as pazes com ela. No momento que você faz isso, aí você busca clareza. Clareza. Para onde eu quero ir? Para onde que eu quero chegar? O que eu quero ser? De verdade, mas com profundidade. Eu quero ser feliz? Ok. Felicidade não é um destino. Aprende isso. Felicidade não é o destino. Felicidade é o caminho. Felicidade é o processo. Felicidade são momentos. As pessoas ficam buscando felicidade como se tivesse um ponto final, e não. A felicidade você vai viver exatamente nesses momentos que são bons e que você gostaria que se repetissem. Mas de tão bons que eles são, eles nunca vão se repetir. Porque é impossível você nadar no mesmo rio 2 vezes. É impossível. Porque a vida vai seguindo. Então é impossível que você tenha a mesma experiência de felicidade, a mesma. Você pode ter similar, mas idêntica você não tem. Por quê? Porque a cada momento é uma experiência única. A felicidade ela só vem quando você faz as pazes com essa história e quando você começa a ter o quê? Clareza sobre onde você quer chegar. Sem saber para onde você quer ir,
É fácil você se perder nos prazeres de curto prazo. É fácil você se manter numa relação tóxica. É fácil. Porque isso não requer gasto de energia. Tudo bem? Faz sentido? A Elô, eu só quero me sentir inteira. Hoje me sinto como se tivesse perdido partes de mim pelo caminho. Isso significa que você está com a sua autoestima machucada. E como é que você recupera essa autoestima? Exatamente o que eu falei. Curando essas feridas emocionais. Você precisa tirar essas emoções que quebraram a sua autoestima. É como se você tivesse, Elô, eu tenho usado muito esse exemplo aqui, é como se você tivesse na avenida mais movimentada da sua cidade, com pessoas conhecidas de um lado e pessoas desconhecidas do outro, todo mundo olhando para você, e aí de repente, pum, as suas roupas somem, você fica nua, de frente para essas pessoas. Como é que você sente? Vergonha, desprotegida, perdida, enfim, todas essas sensações ruins. Por quê? As suas roupas são como a autoestima, elas protegem quem você é. Por isso que uma autoestima forte, ela te protege. Uma autoestima forte faz com que você não ceda ao que as pessoas dizem sobre você. É como se assim, você não se importasse verdadeiramente com isso. Autoestima baixa, não. Qualquer coisa que falem sobre você, você cai, você acusa o golpe. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez hoje esteja nessa situação. Por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa ressignificar isso que você viveu, não apenas nessa relação narcisista, mas ao longo da tua vida. Se você não ressignificar isso, fica muito difícil realmente de você recomeçar e de você reconstruir a sua vida. Tudo bem? A Gabi, já fui assim também. Hoje em dia tô nem aí. Pois é. Por quê? Porque você está num processo de recuperar sua autoestima, certo? Essa autoestima é exatamente essa proteção do teu eu, de quem você é. Hoje, eu já fui uma pessoa com autoestima muito baixa, muito mesmo, muito. Hoje a minha autoestima, ela é muito forte. E não é uma arrogância, né? Não é uma petulância. Mas hoje, a minha autoestima, ela me protege. Como, por exemplo, eu lido aqui com o público diariamente, através dos meus conteúdos, das lives, dos treinamentos que eu dou. E claro que existem pessoas que gostam e existem pessoas que não gostam. E hoje a rede social se torna um campo aberto de selvageria digital, muitas vezes, né? De ofensas, de ameaças e tudo mais. Hoje, eu consigo identificar muito bem, sem abalar minha autoestima, o que dizem sobre mim. Seja algo negativo e também seja algo positivo. Isso é bom por quê? Porque você não se ilude, muitas vezes, com as palavras das pessoas. Claro que é muito bom receber elogio, mas você não se ilude. Assim como você não se deprecia quando alguém fala mal de você. Entendeu isso? Mas por que isso acontece comigo? Porque a minha autoestima hoje, ela está protegida. Eu estou com todas as roupas me protegendo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Deixa eu ver se ficou algum comentário aqui para trás. Para você verdadeiramente deixar de ficar perdida, você precisa curar essas feridas emocionais. É o primeiro passo. Depois, encontrar clareza. Quando você encontrar clareza, tudo vai ficar mais fácil para você sustentar a tua disciplina no que precisa ser feito. Tudo bem? Eu acho que eu já li todos os comentários aqui. Eu estava olhando aqui. A Neide, eu sou assim. A Elô, tenho uma autoestima alta. Tô nem aí para o que falam ou pensam.
Minha criptonita é meu ex, que ainda está na minha vida. Ele ainda me tira do eixo. Então, ó, desculpa te falar isso, Elô, mas a sua autoestima, ela não é alta. Ela não é alta. Sabe por quê? Se ela fosse alta, você já teria tirado o seu ex da sua vida totalmente. E é você que coloca esse limite. Existe um sentimento de abandono aí, que faz a sua autoestima ser frágil. Entendeu? Toma muito cuidado, aquilo que eu falo sempre, a autoestima não é apenas o externo. Eu estou aqui poderosas, em cima de um salto 15, não é isso. Isso é uma parte. Autoestima é aquele momento que você está sozinha com você, no momento de dificuldade, como que você se avalia? Como é que você se avalia? É aí que você mede a sua autoestima. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria conversar com você e então amanhã a gente se vê para mais um Mentalidade Yogata, tá bom? Um lindo dia, uma linda terça-feira e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!